Antes de mais, quero pedir desculpa pelo atraso no início dos trabalhos. Teve a ver com um problema de localização. Como sabem, esta conferência estava inicialmente agendada para a Faculdade de Economia, aqui mesmo ao lado, mas problemas de inundação obrigaram-nos a ter que mudar de espaço. Isso fez com que algumas das pessoas que não se aperceberam da mudança de espaço tivessem ido para a Faculdade de Economia. Dito isto, quero obviamente começar por agradecer a participação de todos aqui nesta conferência sobre o euro e a crise da dívida. No meu entender, é uma iniciativa que junta, como raras vezes conseguimos juntar, um conjunto de especialistas e de experiências tão diversas que nos poderão ajudar a perceber melhor aquilo que é o contexto atual em que vivemos. Hi, good morning, Jeremy, welcome. E nesse sentido é de facto uma oportunidade única. Eu ontem comentava com algumas pessoas que parece que marcámos de propósito a data, mas se não foi marcada de propósito, poderia ter sido. Com os acontecimentos mais recentes na Grécia, a atualidade desta conferência é por demais evidente. E por isso mesmo quero-vos dizer apenas algumas palavras sobre o programa e depois algumas notas introdutórias. Penso que, apesar do atraso, conseguimos recuperar de forma a começar o primeiro painel à hora prevista, às 10h30, e por isso, sem delongas, quero-vos dizer o que é que são alguns dos objetivos desta conferência. Desde logo, como dizes, juntar experiências diversificadas de situações que estamos a viver um pouco por toda a Europa, e nós sabemos bem que há uma linguagem comum que se aplica aos tempos de hoje, que é a linguagem da austeridade. Nós sabemos, em termos das receitas gerais, sabemos daquilo que têm sido as propostas nesta matéria, mas conhecemos muito pouco em detalhe aquilo que se passa em cada uma das situações. É por isso que temos a preocupação de ter um painel com convidados que vêm da Grécia e da Irlanda e também, obviamente, a situação portuguesa aí será debatida, para podermos ver em detalhe e conhecermos em detalhe aquilo que são os impactos nos diferentes contextos e nos diferentes países e como é que esta política de austeridade em concreto tem afetado a vida das populações nesses países. Antes disso, temos a intervenção da Eugénia Pires, que é parte do Research and Money and Finance, e a Eugénia vai-nos explicar tudo sobre a dívida e, portanto, eu escuso-me ter que falar. Se qualquer coisa sobre a dívida, fica a ela essa incumbência de nos falar das questões que estão em causa de cada vez que falamos de dívida. À tarde, procuraremos pensar esta problemática a partir de uma perspectiva de esquerda, e também aí temos um painel, temos dois painéis, mas temos um painel, um que se inicia ao meio-dia e o outro mais para o final da tarde, em que começamos já a tratar daqueles que são os próximos casos, digamos assim, os que estão em lista de espera. Quase que parece que às vezes estamos numa máquina do tempo, em que começou na Grécia, a seguir virá Portugal e a Irlanda numa situação ligeiramente diferente, apesar de tudo diferente, mas também está no mesmo barco, e temos então a situação da Espanha e a situação da Itália, que são casos que devemos prestar toda a atenção. E, como estava a dizer, tentamos terminar com um painel que tente consolidar aquilo que são perspectivas de esquerda a este respeito. Nós sabemos o que é que o consenso de Bruxelas, o consenso neoliberal, nos tem vendido, de que aquilo que estamos a viver é uma crise das dívidas soberanas. As esquerdas na Europa têm respondido a este consenso dizendo que o que estamos a viver é uma crise do euro e não uma crise das dívidas soberanas. Faz toda a diferença tomar e perspectivar qualquer resposta e qualquer modelo de orientação partindo de um modelo ou de outro, mas é com base nessa perspectiva de esquerda que queremos verdadeiramente tentar construir pontes e aprender uns com os outros no sentido de mobilizar as resistências dentro da esquerda. Antes de passar a palavra a Eugénia, eu queria, contudo, fazer também algumas notas de contexto atual, de contexto político atual europeu e de diagnóstico, porque penso que é importante para enquadrarmos estas discussões que vamos ter aqui hoje ao longo do dia.
Nós não podemos esquecer-nos que estamos neste momento na Europa num contexto, e sobretudo a zona euro está a ser afetada por um conjunto de medidas, medidas essas que algumas delas têm nomes famosos, como o Six-Pack, o pacote da governação económica, que condicionam fortemente aquilo que são as respostas que podemos ter à escala nacional e que têm posto em causa mesmo muitas das nossas formas de resistência. E é por isso que eu vos quero dar algumas notas sobre estas medidas. Nós sabemos que o problema económico que vivemos atualmente na Europa não é um problema sumário do déficit ou da dívida, como já o referi. Contudo, não podemos ignorar, em casos como é o caso português, que temos um problema que é não só resultante do seu atraso e da sua condição periférica, mas também que enfrenta um problema de endividamento externo no contexto do euro, que nos condiciona qualquer estratégia de intervenção. E dito isto, na verdade, o problema imediato com que nos confrontamos e ao qual precisamos de responder é o da austeridade e o da recessão. Isto, se calhar, não é muito diferente de outros contextos, mas é este o cenário em que vivemos. Nós temos também, neste contexto de austeridade e recessão, temos procurado avançar perante problemas de urgência, perante situações de urgência, também com algumas respostas de urgência. As respostas à urgência que temos apresentado prendem-se com medidas como, por exemplo, os eurobonds, a emissão de eurobonds, que temos defendido como uma das soluções, como digo, uma das respostas imediatas. Temos proposto também a compra da dívida, a possibilidade de compra da dívida pelo Banco Central Europeu. Temos falado do orçamento europeu, porque não pode haver política económica e monetária sem contrapartidas, e o orçamento europeu que temos neste momento é um fraco e pobre orçamento que não pode servir de forma nenhuma como contrapartida àquilo que é uma política económica e monetária nos termos a que a tentaram definir. Temos falado também da necessidade de uma política concreta para o crescimento e para o emprego na Europa, que tem sido, digamos assim, o parente pobre de toda a intervenção que tem sido desenvolvida. Temos falado do crédito, temos falado muito do crédito como bem público, que é também uma das ausências deste debate, e temos falado de coordenação económica, uma coordenação económica dinâmica. Ora, aquilo que nos têm apresentado pode classificar-se como tudo menos como uma coordenação económica dinâmica. E este pacote, o Six-Pack, o pacote da governação económica, é um claro exemplo das limitações e das rédeas que nos têm sido colocadas. Vocês sabem, este pacote é composto por 5 regulamentos e uma diretiva, e o objetivo único e principal da aprovação destas medidas não é outro senão o do reforço do Pacto de Estabilidade e de Crescimento. E nós entendemos que esse reforço foi feito e está a ser feito através de 3 vias principais. A primeira é que o endividamento passa a contar tanto como o déficit, o que antes não era assim. E, portanto, é uma mudança significativa em termos daquilo que são as propostas que nos apresentam e a nossa capacidade de resposta. A segunda via passa pela coordenação político-orçamental dos Estados-membros, que começa a ser feita ao abrigo do semestre europeu de janeiro a julho, e é este semestre europeu que orienta as grandes opções dos orçamentos nacionais, assim como as chamadas reformas estruturais ou os planos nacionais de reforma. E uma terceira via tem a ver com o reforço da disciplina preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que é feito através de um sistema de sanções, e esse sistema de sanções pode ser feito sob a via de depósitos ou de multas, mas que em última instância, e numa situação em que os procedimentos possam ser simultâneos, podemos estar a falar de qualquer coisa como equivalente a 1% do PIB. E, portanto, estamos a falar de um reforço de disciplina preventiva que procura abarcar 4 domínios em particular, neste momento, o déficit, a dívida, as estatísticas, mas também os desequilíbrios macroeconómicos. Não seria de todo má notícia o abarcamento dos desequilíbrios macroeconómicos, não fosse o facto do déficit e da dívida continuarem a ser o alfa e o ômega do modelo da coordenação económica, que é assente completamente numa lógica de introdução punitiva sobre as opções económicas e orçamentais de cada um dos Estados-membros.
Só mais 2 notas e termino para poder passar a palavra à Eugénia, mas queria deixar 2 notas. Uma delas penso que é importante para a nossa reflexão, enquanto queremos definir propostas e respostas de esquerda neste mínimo. Pela primeira vez em muitos anos, e garanto que não me lembro de nenhuma outra situação semelhante a esta, mas pela primeira vez em muitos anos, o pacote estratégico teve a posição simultânea das esquerdas, das famílias nas quais nos identificamos, digamos assim, dos verdes e dos socialistas e democratas na Europa. Até aqui, todos os pacotes estratégicos de natureza económica foram definidos, negociados e aprovados numa lógica de bloco central entre os 2 maiores grupos parlamentares com assento no Parlamento, neste caso o Partido Popular Europeu e os socialistas e democratas. Não é de sumenos importância que, pela primeira vez, a direita se tenha sentido com força bastante e força suficiente para dispensar os socialistas e democratas da aprovação deste pacote de medidas, o que quer dizer várias coisas, mas penso que esta é uma delas. A direita, neste momento, conjuntamente com liberais, conservadores e partidos nacionalistas, consegue definir e propor aquilo que é a política económica e a política em domínios e setores tão estratégicos como este que estamos a falar, e isso é um dado importante. Um segundo dado é que eu penso que esta nova configuração das relações de forças que assistimos à escala europeia é uma relação que mostra também a fragilidade em que se encontram os socialistas na Europa. E essa fragilidade resulta de várias coisas. Resulta, em primeiro lugar, no meu entender, é o resultado das concessões que têm sido feitas às políticas neoliberais, desde logo, mas também o resultado do facto de, ao Sul, terem sido governos, pelo menos ditos socialistas, que têm tido a incumbência de executarem as políticas de austeridade e as políticas recessivas que têm sido decididas pelos conservadores do Norte. E, portanto, isso fecha, por muito paradoxal que possa parecer, mas isso tem fechado as condições de resistência às políticas de recessão e à austeridade tal como as conhecemos hoje em dia. E é por isso que chegamos a um cenário em que a Europa fica refém de uma narrativa, que é a narrativa de que os virtuosos vivem a Norte e os preguiçosos vivem a Sul, e é uma narrativa que é transversal e tem contaminado as forças políticas e as forças de resistência, quer à direita, quer à esquerda, e é um dos maiores desafios, penso eu, que temos que enfrentar na nossa intervenção neste contexto. E por isso não quero mesmo tomar mais tempo, quero apenas desejar ótimos trabalhos. Penso que temos painéis de luxo. Como já disse, não é todos os dias que se consegue ter um conjunto de convidados como temos aqui hoje. Espero que possam aproveitar esse facto e que possamos ter uma discussão muito acesa, aberta, dinâmica, porque se é verdade que Bruxelas é hoje uma fortíssima máquina de construção do consenso neoliberal ao nível de cada um dos países e de cada um dos Estados-membros, também é verdade que a esquerda não pode nem deve responder a este desafio da centralização apenas com respostas e resistências nacionais. Porque as resistências nacionais são necessárias, e nós sabemos, é no espaço concreto onde intervimos, mas elas muitas vezes refletem muito mais as nossas fraquezas do que propriamente as nossas forças, e é nesta articulação de escalas que devemos intervir, porque as nossas debilidades nunca mais se conseguirão ultrapassar se não conseguirmos estabelecer plataformas comuns de resistência, e esse, penso eu, que é um dos grandes desafios da esquerda, e espero que hoje possamos dar alguns passos nesse sentido. Muito obrigada a todos e a todas, peço desculpa, agora falei só para a maioria que domina este mundo, para inglês não interessa porque vale tudo o mesmo, mas para português, obrigada a todos e a todas, volto a dizê-lo, e desejo-vos um excelente debate e obrigada por estarem aqui logo tão cedo para debatermos estas questões que são tão fundamentais para a nossa vida, e passo a palavra à Eugénia, que essa sim vai nos dizer tudo o que é para saber sobre a dívida. Obrigada.